Bom, eu posso falar por mim, eu fiquei fascinada com todas essas palestras e uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assistia, teve algo muito interessante que eu acho que os palestrantes foram muito generosos em mostrar também um pouco da parte não glamourosa do design de tipos. O Bruno dividiu com a gente alguns dos primeiros desenhos, das primeiras tentativas de desenhar tipografia que ele fez, então que tinha um espacejamento ainda não muito refinado, e ele mostrou. O Marconi falou sobre, às vezes, as dificuldades de marketing e de aprender isso na marra, de tomar decisões que ele não tomaria hoje. O Jean-François falou sobre relações difíceis, às vezes, com clientes e com como isso pode ser. E o Pablo mostrou toda a parte por trás de colaboração. E eu acho que, quando a gente começa a aprender design de tipos e a gente vê os projetos terminados, e é aquela coisa tão linda e tão inalcançável quase, às vezes é difícil imaginar essa parte feia por trás. Então, eu queria que os convidados falassem um pouco também da parte ruim. E, de repente, a gente começa com isso e depois a gente passa para as perguntas para falar da parte boa. Se alguém quiser começar. In fact, the question... Yes, thank you. Yeah. In fact, it's not to us that you have to ask the question. You have to ask your friends, wife, how it's to be with a type designer every day. That's the reality. That's the bad stuff. The bad stuff, it's a type designer. And a lot of us are exactly like me. We have a discussion about that yesterday with Bruno. A type designer day start early, like everyone, at certain time, but it stops much later than graphic designer in general, because the type designer, generally, the typical type designer, after the dinner, he take back his computer, he watch a movie with his wife every day, working on his typeface every day, all along the year, including during the holidays. And sometimes he said, no, I will not go out for dinner. I have some typeface to finish. That's the ugly part. And I love my wife for that. We are like the people going on forums and talking about buses all the time. It's not so different. A gente é que nem os malucos que entram no fórum do ônibus para ficar discutindo ônibus. No final tem um lado que é isso também. Eu realmente não consigo perceber aquilo que está por trás, aquilo que acontece antes do projeto ser publicado, como algo doloroso ou difícil. Eu acho que, com o passar do tempo, o fluxo de trabalho ele também precisa ser pensado. E, à medida que você organiza isso, esse processo ele deixa de ser desafiador. Quer dizer, ele continua sendo desafiador, mas você linka também muito com o prazer, que é pertinente ao próprio aprendizado. Então, acredito que o mais difícil é você adquirir uma disciplina, sobretudo quando você trabalha solo, né? Quando você não tem aquela obrigação de diariamente oferecer uma resposta produtiva ao teu empregador. Então, no meu caso, a aquisição dessa disciplina antecipou, na verdade, até o conhecimento dos programas, essa parte de estudo em torno daquilo que eu quero fazer. Mas tem uns desafios, sobretudo quando nós temos família, né? Eu costumo dizer que, quando eu estava muito focado no desenvolvimento da Adriane, eu ficava às madrugadas acordado porque eu conciliava o trabalho tipográfico com o trabalho em agência de publicidade. Então, eu chegava em casa, ligava o computador e ficava trabalhando até 2, 3, até o tempo que aguentava. Isso começou,
essa é uma história que acho que algumas pessoas já conhecem, uma piadinha pronta. Algumas pessoas já sabem. E isso começou a me causar alguma dificuldade na convivência conjugal, né? E aí minha esposa falava, tipografia até uma hora dessa, vem deitar, vamos fazer uma coisa mais interessante. Tá? E aí nasceu a Pétala, não a Fonte, a minha filha. Então vocês veem que o prazer está sempre conectado, né? Acho que o que eu posso falar sobre os podres, assim, eu acho que eu mostrei a minha primeira fonte, assim, bem horrível, né? Bem ruim, né, na verdade, mas aí depois eu continuei e eu acho que depende muito do, assim, é meio um ponto de vista que é um pouco difícil porque é um pouco subjetivo da gente ter a nossa visão e por isso que eu acho que é legal mostrar o nosso trabalho para os outros, para a gente poder ter, assim, um feedback diferente, né? Abrir um pouco os horizontes. Eu lembro que quando eu lancei minha fonte no MyFonts, eu recebi e-mail de um cara da Croácia falando que o acento croata estava mal posicionado, assim. Tipo, eu nem sabia fazer aquilo direito, sabe? Mas fui olhando como era e fui mandando ver. Eu acho que por um lado é um pouco ingênuo, assim, mas é corajoso também para se inserir nesse cenário, assim, dessa forma, né? Aí, ironicamente, a gente vai aprendendo mais e começa a repensar algumas coisas, né? E começa a trabalhar com mais segurança, assim, né? E também quando entra numa grande foundry como a Dalton Mag, começa a entender, né, que existem diversos processos, assim, de checagens, de revisões, para que tudo funcione muito bem, né? Porque é um trabalho que vai ser lançado para muitas pessoas usarem, né? Então, precisa ter esse controle, né? E é algo que no início eu não tinha muita noção disso, assim, né? Mas é algo que a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Yo voy a hacer un comentario, dos comentarios que no me ponen como referencia, pero voy a tratar de hacer como una conceptualización de las cosas feas, de las cosas ruins. Una enfocada en la educación, que también lo miro desde dos puntos. Desde el punto de vista del alumno, que puede egresar, terminar una carrera y sentir que lo que le enseñaron no sirve para nada, porque la realidad está fuera de la universidad. Ahí hay una tensión que yo creo que afecta tanto a la institución educativa como al estudiante, que no tiene que ser pasivo, tiene que ser un estudiante preocupado, inquieto, que proteste, que exija cosas, para que la dificultad que existe en la realidad esté presente en lo que se enseña. Y la otra cosa que creo que es una tensión tremenda en este momento en los programas de enseñanza tiene que ver con algo que mencionó Chico de Melo, que me dejó la cabeza vibrando, que fue que la mano piensa. Esa síntesis tiene que ver con que es muy difícil transmitir en el sistema educativo lo que se aprende en el oficio. Y eso es una dificultad desde adentro de la universidad también y desde afuera de la universidad. Es decir, el oficio lo mostró muy bien el maestro de Buril, a mí me impresionó, y enseguida me puse a pensar cómo se puede enseñar eso en la universidad. ¿Cómo se podría enseñar eso? ¿Puede haber de eso un posgrado, una especialidad, un curso? O lo que mencionó Andrea sobre caligrafía. ¿Por qué caligrafía es una materia y no una carrera? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay algunas cosas que son una asignatura y no una carrera? O un contenido adentro de una asignatura y no una carrera. Esas tensiones tienen que ver con que los oficios son poco visibles y la universidad no está interesada muchas veces en verlo. Y creo que eso se ve como algo feo cuando uno se pone de repente a trabajar en la profesión. Alguém, então, da plateia tem alguma outra pergunta para a gente continuar a discussão? Perguntas? Pode ser em português, vai traduzir depois.
Bom, então vou continuar. Eu tenho mais. Aproveitar que estou aqui. Outra coisa que eu fiquei pensando, especialmente quando vi a apresentação do Jean-François, muitas das tipografias feitas pela Typo Vondéry têm a ver com identidade de um lugar. Então, por exemplo, para a Nespresso, eles tiveram que olhar a identidade tipográfica da Itália, ou para Retiro, a identidade tipográfica da Espanha. E eu fiquei pensando no Marconi, no meio dos barcos da Amazônia, assim, aquela que é uma região que eu nunca fui, e a experiência que o Bruno teve de estudar tipografia em lugares diferentes, e você ensinando isso na Argentina, como sendo, no momento, a principal escola na América do Sul, ensinando isso. Eu sei que o Senac está agora começando também a ensinar. Fiquei pensando se vocês têm alguma coisa a dizer sobre identidade de um lugar dentro da tipografia. É uma pergunta não muito bem formulada, é mais uma discussão, mas vamos ver. Vocês me ajudam depois, tá? Por favor, porque não é todo dia que esse pessoal está aqui. Eu sou vizinho da Fernanda Martins, né, que tem um escritório de design em Belém do Pará e é sócia da Sâmia Batista. Quando a Fernanda começou a fazer esse projeto das letras que flutuam, começou a registrar esses desenhos, começou a entrevistar os abridores de letras, ela me mandou um e-mail e eu achei super interessante a fala dela, né? Porque eu vivi nesse contexto, eu percebia aquilo, a expressão, mas eu não me dei conta do que estava por trás disso. E ela ativou esse olhar em mim. E ela falou: Marconi, nós precisamos fazer alguma coisa com isso, né? A gente começou a conversar pontualmente sobre isso, e uma ideia que foi muito imediata entre nós dois. Isso não é propriedade nossa, né? Vamos dialogar esse contexto que é absolutamente artesanal, vamos tentar encontrar uma ponte com esse universo e essas referências, essas regras que ditam mais ou menos um projeto tipográfico, transformar isso num produto digital, guardando a essência, né, daquilo que é uma letra de barco, do gesto, daquilo que é muito característico e não é encontrado em nenhum outro lugar, e vamos disponibilizar isso, né, como uma contribuição para a manutenção dessa cultura, dessa arte, né, num outro meio. E tem muito a ver, por exemplo, com o que os outros palestrantes colocaram, principalmente o Néder, que trata dessa questão do letterpress, que eu acho que também pode ser uma contribuição interessante quando você pega uma expressão artística tão característica, tão contextualizada, e oferece isso para o mundo e para esse universo que a gente percebe que está começando a fazer um contato com o passado, talvez um pouco desgastado com essa linguagem puramente tecnológica, e a gente começa a ver uma harmonia na fusão desses dois movimentos. De nuevo, esta idea de la identidad me trae otro pensamiento que expresó Chico de Melo, porque él dijo, prohibido conceptualizar antes de hacer, ¿no? Muchas veces preguntan cómo es la identidad argentina o cómo es la identidad latinoamericana, o qué tenemos que hacer para construir la identidad latinoamericana. Imaginemos que hay un concurso que es para hacer la mejor tipografía latinoamericana. Retomando lo que dijo Chico de Melo, es que el concepto es algo que ocurre a partir de que el trabajo se cruza con el lenguaje. Es la diferencia entre una idea y un concepto. Es la importancia que tiene
que existan editoriales que publiquen reflexiones, gente que piense, gente que haga. Y creo que la identidad es algo que acontece, es algo que no existe en un lugar, simplemente acontece. En Argentina, cuando se empezó a hacer tipografía, había una corriente muy fuerte, producto de una persona muy fuerte, que no voy a mencionar, pero saben quién es, que de alguna manera nos mostraba que la tipografía tenía que ser de una manera. En esa concepción no había otra tipografía distinta de esa. Cuando Alejandro Poll empezó a hacer tipografías con el estilo de Alejandro Poll, se decía, eso no es tipografía argentina. ¿Qué hace esa tipografía? Hasta que Alejandro siguió trabajando, desobedeció ese mandato de los viejos y construyó su propia especificidad, fruto de mucho trabajo. Y ahora cuando Alejandro va a dar una charla en Alemania, en Estados Unidos, dicen, qué bárbara la tipografía latinoamericana, llenas de colores y de alegrías, qué bien expresa cómo baila la gente, el samba, los gauchos. Y ven cosas que está en el trabajo de Alejandro Poll, pero que él no pensó cómo el color estaba en la tipografía. Para eso él tuvo que hacer la tipografía. Yo creo que la identidad acontece cuando uno produce cosas de manera cabeza dura, insistiendo, creyendo en las ideas que uno tiene. Identity, yes. In fact, when you are a graphic designer, it's very difficult to imagine a project without a client. You can start a project, you decide to do a collection of posters and sell the poster, but it's quite rare. Most of the graphic designers work for clients. They hate their clients, but they need them every day to be able, not even to getting their money, but just because they need them to provide, to be able to perform their art, what they like. In typeface design, it's little different from that. And there is few category. I don't like category. I don't like classification of typeface. But to try to explain my view, I will say that there is two different ways to design typeface. The first is the one, when you learn typeface design. When you learn typeface design, you are on the process to understand how it works. So you will do a serif typeface, a sans serif typeface. People have view. Does it better to start with a serif or sans serif? I will say serif typeface. But you learn the process, so you understood how the mechanics works, the terminal, the serif, the contrast, and everything. And suddenly you finish the typeface appears on the website somewhere, and everybody say, wow, this person, it's incredible, do beautiful things, but you don't know really what are you doing. You're just designing a typeface. You don't know what's happening. You know what's happening is that the result can be very nice, but you don't know exactly the expression of the form, so you don't know your own identity. You don't know yourself. You begin to know yourself after several design. You begin to know your style. And even for type designer, you can see the style of a type designer, its identity in the typeface. When you look to Speakerman on stage speaking, when you look to his typeface in the meantime, you can recognize that the typeface was designed by this guy. It's incredible. You see this guy speaking on the typeface. When you look to Summerstone is very calm and very round, and his typeface are like that. All the time the typeface represents the person in an abstract way. So the identity, but in certain situations it's very difficult. Matthew Carter is very difficult to understood by his typeface. Where is the style of Matthew Carter? It's very difficult to catch where is Matthew Carter. Now perhaps it's more easy, but in the beginning it's very difficult. There is so different category of typeface designer. But I will say that in the beginning, I learned how to design typeface, and I say, yes, I will do a typeface for Le Monde newspaper
I'm French. I know how to do a French typeface. I don't know how to do an English typeface, Spanish, Italian, whatever, or for this publication or for coffee, because I don't drink coffee. It was what I was completely convinced about that in the beginning, because I was on the learning curve how to draw typeface simply. And then suddenly I become professional after a few years as a graphic designer. Suddenly I know what to do in front of a new project. And the client today just suggests something and I say, yeah, wow, I have to design a Baskerville sans serif for the Boston Consulting Group because they use Baskerville and I have to redesign the Baskerville. I never thought it was possible to do Baskerville sans serif. I know that it's possible to use humanistic sans serif or grotesque sans serif, but something in between? No, I never thought it was possible. But the client is there because he needs that for his identity, so suddenly you create something you never thought about that before. And after, when you discuss with the client all the time, you have to convince, that, like graphic designers, that this solution is better for these clients, but also you receive some common feedback from him, and you have always to convince the clients and to work much more hard to convince the client, not just to say no. When you say no, you have to work 10 times more, because you have to prove to your client that what he proposed, what he wants is not right. But to be able to prove that, you have to perform your craft. You have to reconsider your design and say, yeah, perhaps what I'm against what the client say, but what I suggest is not perhaps completely perfect. So there is something that doesn't work. So you have to work a lot, and say, yeah, perhaps we have to do that way, not the client what you want, but something different. And then you come back to the clients. But such thing can happen quite a lot of time, because of identity, because of the client, because of the project. So that's the life of the type designer. Uma pergunta aqui. Oi. Eu queria falar um pouco aqui. O Marconi, por exemplo, na apresentação dele, falou que o que fez ele aprender a fazer design de tipografia foi o próprio olhar dele, né? A aprendizagem dele veio a partir do seu próprio olhar, né? Só que o meu olhar é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Mas o Marconi trabalha sozinho, então, assim, a gente tem várias experiências nesse palco de pessoas que trabalham em conjunto com outros designers, e a gente tem pessoas que trabalham sozinhas e fazem tipografias sozinhas. E aí eu queria saber até que ponto o excesso de olhares pode ser prejudicial para a criação de uma tipografia e até que ponto um único olhar pode ser prejudicial na criação da sua própria tipografia. Essa é uma boa pergunta. Eu vou... Não vejo prejuízo. Eu acho que em grandes equipes vai ter sempre alguém que vai decidir o projeto. Vai ter um diretor que vai assinar o projeto. A palavra final vai ser do diretor. Trabalhando sozinho, eu posso compartilhar com algumas pessoas algumas impressões, mas sou eu que vou decidir se eu quero adotar aquela recomendação, aquela sugestão ou não. Então, eu acho que sempre vai ter alguém que vai tomar a decisão de finalizar o projeto, pelo menos naquele momento. É interessante que quando a gente está desenvolvendo um projeto tipográfico, dependendo da perspectiva em que a gente olha o projeto, ele pode ser mudado durante esse processo de trabalho. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Eu acho que isso não traz prejuízo ao projeto que você está fazendo. É diferente, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho sob encomenda, em que você tem se tiver um briefing muito bem definido,
aonde aquela fonte vai ser usada. Você talvez precise atender parâmetros muito mais técnicos do que estéticos. Então, acho que as grandes foundries, elas focam muito nessa dimensão, e que a fonte precisa ser absolutamente funcional, né? Então, há uma especialidade nesse sentido. O trabalho autoral, ele tem um pouco mais de liberdade, né? Ano que vem o plano é ficar 12 meses trabalhando num único projeto. Eu quero fazer um sistema. Eu tive que me preparar para isso, porque trabalhando sozinho, você precisa demandar muitos lançamentos para poder gerar recurso financeiro. Eu consegui me planejar para poder ficar 1 ano sem ter a pressão de lançar fontes e só para arrecadar grana. Então, talvez isso me dê uma outra perspectiva, repensando o meu processo de trabalho, repensando as minhas preferências, buscando novas fontes de pesquisa, conversando com outras pessoas, buscando inspiração, e talvez o resultado disso mude ao longo do processo, mas eu sei que vai ter um valor, vai ter uma percepção diferente daquilo que eu tenho hoje, naquilo que eu faço. Eu devia estar só moderando, mas eu vou comentar também essa pergunta. Eu acho que a gente usa também a palavra olhar de 2 formas diversas. A gente usa, às vezes, de forma um pouco metafórica. E tem um lado no design de tipos que é um olhar técnico, que é o treinamento do olho, que é de você encontrar erros naquilo. E tem uma outra parte, que é você decidir o que você vai fazer diante dos erros que você encontra. E quando você está começando, você não necessariamente tem um olhar muito treinado para encontrar os erros, e ao longo da vida você vai treinar isso de outra forma. Você vai encontrar novas maneiras de testar, projetos diferentes vão ter desafios diferentes que você tem que olhar, como ele citou com a coisa do ônibus, com o LED. E você, às vezes, ter vozes demais opinando na decisão final é uma questão diferente de você ter pessoas que, de repente, identificam, tem uma mancha de, sei lá, o seu G está um pouco escuro. Isso é uma coisa que não é tanto uma questão de opinião a partir de um certo ponto. O que é opinião é se você resolve que, bom, esse G é importante para a personalidade do que eu estou fazendo, vou manter, mas... Ou como você vai mudar essa mudança de cor. Não sei se eu estou respondendo também. I think opinions are what make a type designer different from the other. I think also technical limitation constraints doesn't exist. They are just a good excuse to design something different. The best example I know is a Roman capital inscription. The inscription on stone are completely far away from the stone. I mean, okay, you have the light to catch the light, but the shape of the Roman inscription are completely not influenced by the stone in certain way. Okay, the small detail, you can see that, you can see the chisel on the stone, you can see the small detail. The chisel makes some trace on the stone, but the shape, the beauty of the R, of the C, of the G, it came from the mind of the designer. The people, they're looking for the best, beautiful, based on their own taste only. Not just because it's stone. It's because they love this shape. They have an opinion of the best shape ever. And after, there is some evolution, and people say, yes, your M without the serif on the top, like Trajan did, is not good, we have to put serif on it, because it's much more beautiful. It's not because it's answering to a technical problem. It's just an opinion of a designer. And it's what makes the typeface beautiful, is people have different opinions, because they have different person, and say, some guy will say, this J, to take your reference with a G, this J, suddenly it's better than the other one because it's more heavy, more dark, or more contrasted on some certain part, but it's the opinion of the guy, that's it.
It can be more heavy on certain positions. People love a reverse contrast typeface. I will say, yeah, but the weight is not on the right side, so it's too heavy on the top. It's a joke, obviously. But it's too heavy on the top, it should be more heavy on the... So it's really an opinion.